dos nossos especialistas para dirigir uma pergunta, que pode ser réplica, tréplica, ou seja, durante alguns minutos, durante até 10 minutos, para ouvir a discussão, ou para que ele se entender, né, a posição relativa entre um e outro. Tá bom? Pode ser que seja uma pergunta de uma só resposta, a gente vai agradecer, não tem problema nenhum, a gente ganha tempo e dá mais tempo para as perguntas de vocês. Pode ser que demande um pouco mais de tempo, então ficamos à disposição de vocês, com somente esse limite lógico, né, para que a gente não estenda demais, de até 10 minutos das réplicas e tréplicas. E aí a escolha, né? Então, Ronaldo, pergunta para quem quiser, vou começar com você, que foi o último, tá? E peço que vocês só segurem ou fiquem próximos desse microfone para que a gente consiga capturar na nossa gestão aqui. Falou muita coisa. Falei muita coisa, deixa eu repetir então, para todos. Você escolhe um deles dois, ou a Luísa, ou o Rafael, para fazer uma pergunta. E a mesma coisa eles vão fazer também a escolha de uma pessoa para fazer uma pergunta e conduzir um pequeno debate, uma pequena interlocução. Tudo bem? Agora, bom, então, primeiro com o professor Rafael. Professor Rafael, na sua concepção, você acha que ainda precisaria, no caso desse, vamos ser bem específico, né? Com esse tipo de composto feito com poda de árvore, lodo de esgoto ou uma outra fonte de... O que envolve lodo de esgoto, né? Você acha que mereceriam algum tipo de seminário, algum outro debate maior ou mais específico para resolver esse problema, ou na sua visão esse problema já está solucionado? Então, eu acredito que do ponto de vista científico, sim, né? Se a gente acredita na ciência, e eu perfilo nas fileiras daqueles que acreditam na ciência, né? Eu acho que sim, eu acho que a ciência já tem resposta suficiente para apontar o que é seguro e o que não é seguro do ponto de vista de saúde, né? Tanto do ponto de vista químico quanto do ponto de vista microbiológico, né? E isso não é só aqui em Campinas, no Brasil, internacionalmente, na literatura e o conhecimento acumulado nos aponta a segurança de usar isso aqui, né? Agora, não existe ciência absoluta? Não é isso. Não existe ciência que alcance, né, o resultado de colocar aquele conhecimento a serviço da comunidade, se não houver boa comunicação. A comunicação da ciência é tão importante quanto o fazer da ciência, né? Então, nesse aspecto, sim, eu acho que, por mais que, por exemplo, a resolução CONAMA 498 tenha sido objeto de muito debate público ou no seio da comunidade científica, né? Eu acho que para o público em geral, discutir ou apresentar e debater nunca é demais, né? Eu acho que a comunicação, repetindo, a comunicação da ciência é tão importante quanto o fazer da ciência, né? E, obviamente, se respeitando o público, que naturalmente será diverso, que tenha essa ou aquela concordância ou resistência determinada, obviamente, tudo dentro do bom senso, né? E respeitando a solidez da ciência. Eu não entendi, é um para cada um mesmo, é um para... uma para você e uma para ele. Ele tem os 10 minutos, a gente pode usar para perguntar para os dois também. 10 para cada um? Você falou muito bem de reciclagem, né? Como é que você vê um pouquinho fora, mas é composto também? Eu queria saber assim, o que você acha do composto de lixo urbano, aquele que a dona de casa faz lá, que você mostrou uma casca de banana, né? Como você acha da importância disso, desse tipo de reciclagem? Hoje, uma das premissas da Associação Brasileira de Compostagem é a segregação em 3 frações: reciclável, orgânico e rejeito. Então, quando a gente observa os resíduos domiciliares, eles só são passíveis de compostagem
se a gente conseguir que aconteça a segregação na fonte, né? Que dentro das nossas casas a gente consiga desmembrar em 3 partes, encaminhando cada qual para a sua correta destinação. Então hoje a gente entende, né, que existem as políticas públicas, mas a política pública ela só é feita pela nossa ação. Se a gente não praticá-la, então a mudança acontece dentro das nossas casas. Esse material, composto das nossas cozinhas, das nossas casas, ele vai gerar um composto classe A, certo? Que é um composto que para alguns é uma segurança maior na utilização. E eu aproveito aqui, né, o gancho. Eu questionei aqui a todos, né, e na verdade eu vou deixar essa pergunta para os dois. Isso é mais para a gente poder dialogar e refletir sobre, né? A legislação classifica ali em classe A e classe B, mas não cita os seus usos específicos. Então, por que essa classificação, né? Qual que é a diferença de um material para o outro que precisa ser diferenciado? E por que acredita-se existe uma diferença de aplicação? Vocês acreditam que existe essa diferença? Pergunta para os dois para a gente dialogar sobre. Já é a sua pergunta, é isso? Já é a minha pergunta. Por favor. Alguém quer começar essa resposta? Pode. Estou pensando. Então, eu iria fazer essa pergunta. Roubaram a sua pergunta. Não, a gente economiza tempo. Então, eu acho que dos problemas que nós temos nesse país, muitas vezes, é a multiplicação de peças regulatórias para o mesmo objeto. Né? Então, este é um exemplo típico. A pergunta que eu iria fazer ao Roberto é que não somente, porque você disse isso na sua apresentação, né, que é preciso harmonizar as instruções normativas do mapa. Eu diria mais, é preciso harmonizar as instruções normativas do mapa com a resolução CONAMA. Né? Eu vou até explicitar aqui o porquê daquele artigo da resolução CONAMA que diz que aquela resolução não se aplica ao produto exatamente para se prevenir o contraditório. Né? Quer dizer, ao se estabelecer, né, se editar uma resolução que tem âmbito federal, né, CONAMA no caso, né, e aquilo ia bater de frente com algo já existente, então aquilo foi apenas um procedimento pragmático, né, de não se estabelecer conflito com algo já existente. O que naturalmente não impede, pelo contrário, impõe a necessidade de harmonização entre todos os instrumentos normativos do mapa, do CONAMA, mais o que for, né, que pelo menos no nível federal, que tratam do mesmo objeto. Né. Afinal de contas, vejam aqui, né, um exemplo claro de problemas de interpretação. Então, aqui eu posso, aqui eu não posso, eu olho pela CONAMA, pode, não pode. É necessário, né, que se harmonize esses instrumentos. Repito, não só do mapa, mas também, não sei se responde objetivamente, então, objetivamente não faz sentido você ter duas instruções normativas que tratam do mesmo objeto e têm apontamentos distintos, como também não faz sentido ter uma resolução do CONAMA, né, que eventualmente conflite com os instrumentos normativos. Tem um a mais aí, que eu tenho essa P 4.281 saiu agora, que é estadual, também é sobre biosólidos. E uma coisa interessante é que a norma é sobre biosólido. Só que um dos processos, se você ler a norma, um dos processos de higienização é compostagem. Então você pode fazer composto com a biosólido. Né? Então, realmente, acho que tá na hora de fazermos uma unificação, né? Eu acharia que deveria partir do CONAMA, já que eles são um órgão ambiental e federal, tem que partir do CONAMA. Olha, a norma para biosólido vai ser essa. E o mapa assina embaixo,
Se o mapa está lá embaixo, tudo bem. Ou Tem que vice-versa. estar embaixo. Ou vice-versa. É, Mas eu acho que o CONAMA tem mais apelo. Tá? E o mapa tem que concordar. Senão fica, segue um, segue o outro. Como é que faz, né? Queria essa dúvida. Você me permite uma observação? Tá? Claro, pode fazer a interação. Já tem. Tá, pode. Não, apenas uma observação, porque você acabou citando aí a norma da CETESB, né? Aí é outra história, porque aí é uma regulamentação de âmbito estadual, pelo princípio da hierarquia das leis, né? Você não pode ter uma norma ou uma peça regulatória hierarquicamente inferior que seja mais flexível, mas mais restritiva pode. Então, se a CETESB eventualmente julgou que as coisas aqui têm que andar de outra forma, né? Mais rigorosa do que no resto do país, assim ela entendeu, né? Eu fiquei surpreso. É mais rigoroso do que a norma. É uma tendência que eu sinto histórica da CETESB, né? Vou entrar no mérito justificável ou não. Agora, essa é uma outra questão. Assim, não teria que necessariamente haver harmonização entre uma regulamentação estadual e uma federal. Entre aquelas que têm abrangência federal, sim. Agora, estadual, depois se Minas Gerais quiser proibir, que proíbe. Né? Isso é uma questão local, que não há como questionar esse ponto de vista jurídico. Né? Quer conduzir a sua pergunta? Não, uma já era essa, né? Faz outra. Já está feito, já está respondido, já está debatido, não podemos dar tempo. Outra pergunta, Roberto e esqueci. Ronaldo. Você citou também no final da sua fala, né, que para ilustrar onde você queria chegar, do que usar ou não usar, né? Por que não usar em banana, por que não usar em mão, que vão crescer acima do sol, né? Minha provocação é a seguinte: a eventual contaminação química, ela se dá pelo sistema reticular. Né? Química. Okay. Ela se dá por absorção via, né, algo que está ali em solução, né, diluído, que se dá. Então, não independe se é banana ou se é alface. Sim. Então, essa distinção eu não faria, do ponto de vista da contaminação química, se é banana, que cresce lá no alto, ou se é mandioca, que cresce abaixo do sol. Eu não veria essa distinção. Estou respondendo provocativamente a você. Haveria alguma preocupação em termos de distinção se fosse a contaminação superficial microbiológica. No entanto, a julgar pelo que a ciência nos indica, né, e eu acredito naqueles padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA, tanto pela Resolução CONAMA quanto pela Instrução Normativa 61. Não, a 35, e quanto em várias das normatizações internacionais que apontam que 10 a 3 ECOLI e a ausência de ovos eumintos é algo seguro. Né? E olhando o laudo do IAC, zero de coliformes e zero de eumintos. Então, assim, eu, sinceramente, não estou provocando, estamos aqui para isso, né? Eu não veria com preocupação essa provocação que você fez. Né? Eu continuaria achando que independe se é banana, se é almeirão, se é tubérculo, ou a gente acredita na segurança sanitária, eu não vejo, independentemente do produto a ser cultivado. Bom, como eu falei no começo da apresentação, a minha opinião tem peso 1 e a sua tem peso 10. Eu não sou especialista. A minha preocupação é com o meu histórico, porque eu tenho todo um histórico de lodo, né? Você chegou a conhecer a professora Vanessa São Paulo? Sim. Do Paraná? Então, quando ela veio aqui em Campinas, né, que nós tivemos um encontro em 2010, inclusive tem um livro sobre esse encontro. Você vê uma apresentação dela sobre patógenos, né? Aqueles eumintos, com aquelas fotos 1 milhão de vezes ampliadas, né? Você fica com aquilo na cabeça, não tem como você... Pesadelo. Não tem como você... Mostra alguns sintomas das pessoas, né? Com os sintomas das doenças, tudo, né? Não tem como você ficar tranquilo, assim. Então, realmente é uma questão que eu chamo filosófica, que eu acho que, sim, é seguro os
dados estão mostrando, e contra fato não tem argumento. Né? Mas, ou porém, do histórico do lodo, do potencial dele, né? Em relação à quantidade de micro-organismos que ele tem dentro dele, antes de ser composto. Né? Eu acho que ainda, em termos de Brasil, eu acho que ainda nós temos que ter algum tipo de restrição. No mínimo, que assim, né, é aquela de contato direto com a planta. Talvez possa responder melhor para isso, se esse contato realmente é importante ou não, né? Mas eu acho que, ao meu ver, pelo menos esse tipo de situação tem que ser tomado cuidado. Quer responder? Pode ir. Obviamente, nós não estamos aqui fazendo necessariamente uma contraposição, né? São apenas reflexões a partir de expressões, né? De opinião. Eu acho que tem um outro componente que ele é psicológico. Você já reparou que quem tem animal doméstico em casa, que por exemplo, o cachorro, ele come o excremento do gato, mas ele não come o seu próprio excremento. Então, existe um componente psicológico de reação ao que é o nosso próprio excremento. Então, é natural, eu acredito, e respeito, né, essa questão da percepção do público, da resistência, assim, eu faço ciência, mas eu não sou alheio aqui ao senso comum. Né? Então, existe um componente psicológico que é uma rejeição a algo que vem da gente mesmo. Né? No entanto, a gente também não pode ser mais realista que o rei, que o reinado. Né? Se a gente for fazer uma análise, né? Claro que ninguém vai fazer isso porque não tem nem tempo nem recurso assim, para analisar todas as hortaliças que a gente compra nos mercados livres, nos supermercados, que não são produzidas por Biosoja, que são produzidas historicamente, e é aceito psicologicamente por boa parte da população brasileira, a produção de hortaliças, por exemplo, com cama de galinha, com esterco bovino. E isso a gente já está incorporado na nossa percepção, né? ou nem se percebe mais, já foi naturalizado aqui. Mas quando se pensa em biosfera humana, a gente tem uma dimensão maior. Né? Pode não estar naturalizado, talvez, para um público específico, né? Mas no senso comum da população brasileira está. Mas né? não no orgânico. População rural, eu resido na zona rural, trata aquilo naturalmente. Alimentação. Então, assim, quando eu trabalhei muito com reuso também de esgoto, né, da irrigação, lá atrás, na década de 80, meu doutorado foi nisso, né? E como parte das pesquisas ao longo desses anos todos, a gente sempre comparava o que era produzido com esgoto, hortaliças, com o que era produzido e consumido, comercializado em supermercados, em feiras livres, e muitas vezes o que era produzido com esgoto tinha qualidade melhor que era produzido, que era consumido, teoricamente, irrigado com água. A gente não trata esgoto no país, então as nossas águas são também contaminadas. Então, assim, uma reflexão que eu faria também é essa, né? O quanto de componente psicológico também não tem nessa nossa resistência a um produto que, do ponto de vista técnico-científico, é comprovável que é seguro. Repito, ao se fazer essa observação, eu não sou alheio à questão da percepção de risco do senso comum da população. Mas eu só queria levantar também essa leve de quanto que não tem de resistência, que é um componente psicológico. Luísa, quer falar um pouco sobre essa questão? Rapaz, todo mundo aqui já transbordou o conteúdo. Satisfeitos, então? Dando a sequência? Muito obrigado. É uma oportunidade única a gente poder que eles possam dialogar entre si, possam trocar opiniões. Tá? Então, muito importante esse momento. E agora eu gostaria de abrir para que vocês fizessem as perguntas. Novamente, eu peço, nós estamos aqui na condição de aprendiz, tentando compreender as circunstâncias que eles nos trazem. Eles têm a experiência, têm o tempo e têm o estudo em relação a isso. Então, nós queremos entender da perspectiva que eles têm, que são perspectivas diversas, não é uma única,
Nós não fizemos nenhum teste para você a favor, é contra, de jeito nenhum. A gente, muito pelo contrário, foi buscar as pessoas que conhecem para nos trazer esse conhecimento. Não fizemos nenhum tipo de seleção, fomos buscar as pessoas que estavam indicadas como as mais preparadas para nos ajudar. De modo que eu peço que a gente se abstenha de fazer aqui a nossa própria defesa disso ou daquilo, mas sim coloque as situações específicas que a gente vive, que vocês vivem, e tragam perguntas objetivas que eles possam nos ajudar a responder. Duas pessoas já levantaram a mão, uma foi a Maria Helena, outra foi o Marcos, é isso? Isso. Alguém vai ter que anotar para mim. Você anota. Beleza. Tem que anotar, então. Então vamos lá, eu vou Maria Helena, Marcos, depois a Márcia. Qual é o seu nome? Tereza. Tereza. Ele lá no fundo? Daniel. Celeste. Elisa. Juliana. Peraí, eu Tá fui tudo? anotar e não consegui anotar tudo. Não conseguiu Muito anotar? rápido. Então, peraí. Maria Helena, Maria Marcos, Helena, Marcos, Márcia, Tereza, Daniel, Celeste, Elisa, Juliana, agora José Antônio. José Antônio. Eu queria fazer uma sugestão de encaminhamento. Pois não. É que, como é muita gente se candidatando a falar, que fazer três perguntas, Ótima sugestão. e depois... Ótima sugestão. Limitar o tempo da pergunta também. Claro, também não podemos. Como eu disse, a questão é que a gente caminha para uma questão e não necessariamente. Bom, então eu aceito a sua sugestão, porque o tempo de todos nós é limitado, nós não queremos estender até as 18 horas da tarde, né? Você. Seu nome? José Alberto, tá bom? Desculpa, você? Maria Fernanda já tinha levantado a mão e o Juliano Fugita aqui. Olha, com isso, gente, eu sei que é bastante gente. Vamos seguir a sugestão do nosso companheiro aqui, porque façamos 3 perguntas e demos a eles a oportunidade de responderem para que a gente consiga não polemizar, ou na verdade assim, reunir as questões que são similares, tá bom? Eu vou... Roberto, podia disponibilizar os e-mails deles? Porque isso... Aí eu vou pedir autorização para eles, eu não sei. Então por isso estou perguntando geral aqui se eles podem disponibilizar algo. Tá, eu pergunto, a gente tem a nossa página do Conselho de Segurança Alimentar, que eu tenho o e-mail e os telefones de vocês, eu compartilho tudo que puder ser compartilhado. As apresentações, o link do vídeo que nós fizemos, e se eles disponibilizarem o e-mail, eu também disponibilizo, mas aí eu acho que é por eles, né? Tá bom? Maria Helena, eu vou te passar isso daqui, mas assim, para quem que fosse se fazer a pergunta, pode ficar aqui onde eu estou, porque aí eu consigo captar sem usar esse aparelho aqui, tá bom? Aqui tá bom? Ixi, não se preocupe. Pode ficar sentada se quiser. Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pelas informações todas que vocês nos trouxeram. Eu não sei nada do que vocês sabem, a minha área é outra. Eu sou linguista. E aí o senhor pegou um ponto muito importante, que é aquela questão da transmissão do conhecimento científico para a população. Esse é um primeiro ponto. Isso é fundamental e a gente precisa desenvolver isso. E esse é um primeiro passo, me parece. Então, termos um seminário com esse foco, para nós, deve ser bom. Sem saber nada dessa área, me elegeram presidente do CONDEMA, de Campinas. Aí, eu tenho uma pergunta a partir do que o senhor falou. Se precisamos de alguma coisa que venha do CONAMA, eu já pergunto, vocês gostariam de nos ajudar a criar uma demanda a partir do CONDEMA de Campinas para chegar ao CONAMA? Para que a gente tenha esses esclarecimentos mais estabelecidos sem esses contraditórios, que me pareceu que há. Não sei se eu entendi certo, mas parece que existem algumas contrariedades aí. Então, eu acho que basta isso. Tem muita gente para perguntar. Alguém vai perguntar outras coisas que eu queria. Muito obrigada. Você vem aqui, Marcos, então. Obrigado. Primeiro, eu gostaria vou de usar. agradecer a presença do Rafael, da Luísa, professor. A minha pergunta é a seguinte: como o professor Rafael, a Luísa até conhece bastante pela luta ambiental dela, né? E o professor Rafael está conhecendo agora, mas eu vi a pesquisa dele, o qual ele dizia bem claro que os funcionários das hortas se contaminavam
né? Pela pesquisa. E eu sei da informação que esses compostos estão sendo entregues nas escolas, onde estão nossos filhos, seus filhos e assim por diante. Comprovadamente. Isso. Nós temos esse dado. Está sendo entregue nas escolas. Se está contaminando, os funcionários não estão usando luva, imagina as escolas, qual também vi eles manuseando e não usando luva. São os seus filhos. Gostaria que vocês pensassem como os seus filhos. Seus filhos, o professor Rafael, Diana Luísa e o professor... Ronaldo. Professor Ronaldo. O que vocês acham disso? É isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Aí eu vou passar para a Márcia e depois a gente pede para eles responderem. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer também muito, especialmente o Roberto. Humberto, com uma seriedade, nós somos lá de Santa Usina, deu a polêmica no conselho, fez esse debate, que nos ajudou muito. Muito obrigada mesmo da fala de vocês. Eu penso, eu sou Márcia Molina, sou farmacêutica sanitarista, também não sou dessa área, e coordeno um núcleo da economia de Francisco e Clara, que tem GT de hortas orgânicas, né, e uma cozinha solidária. Então eu penso que tem aí um para quê, sabe? Um para quê que é importante, né? São questões diferentes, são interesses diferentes. Uma questão é o que fazer com 300 toneladas de lodo e que precisa dar uma finalidade para isso. E eu parabenizo Campinas, porque não está jogando no mar. Deus me livre que tivesse. Parabéns, Campinas, porque está fazendo um processo bom. Agora, o problema do que vai fazer com as 300 toneladas, desculpa, não é nosso que produz as hortas. Nosso problema é outro, não é do Conselho de Segurança Alimentar. Nosso problema é como alimentar a população que está com fome com alimentação saudável. Desculpa, eu não vou resolver o problema das toneladas de lodo. E sabe por que tem tanta polêmica? Porque é polêmico. E professor, o aspecto psicológico ele é tão importante quanto o aspecto técnico, meu querido. Tão importante quanto. Porque a gente, para ter saúde, precisa comer com segurança. E o aspecto psicológico influi nisso. Então, eu acho que assim, uma coisa são as toneladas de lodo que vocês vão fazer com ela. Verdade, se contamina também a fruta, não usa na fruta. Usa na cana que vai fazer álcool. Usa no eucalipto que não vai comer. Usa nas milhares de não vai pôr criança em risco, porque nós não precisamos disso. Só em Campinas tem 290 mil pessoas passando fome. Nós não precisamos correr mais um risco de ser contaminado, ainda que tenha 1000 laudos dizendo que zerou um produto que é uma bomba atômica ali. Eu sou da saúde e minha preocupação é com a saúde. A minha pergunta: o que outros países fazem com essas 300 mil toneladas de lodo? O Brasil não tem que inventar roda, né? Eu gostaria de saber o que outros países fazem com isso, que não é jogar no rio, países sérios, né? E também gostaria de saber por que a gente não monta em Campinas uma usina igual para as toneladas de alimentos que o SEASA joga fora todo dia, e esse sim seria um composto importante para nós nas hortas. Bom, acho que a primeira foi mais uma sugestão, né? Vamos houve uma dizer que sim, pergunta. porque tem muita gente para perguntar coisas objetivas. Eu gostaria de saber que se podemos encaminhar para o CONAMA alguma coisa importante assim. Pode dar minha alçada aqui, porque eu nem sou daqui. Eu acho que eles respondem. Bom, só fazer uma observação, viu, Marcos? Para não haver um mal entendido aqui sobre o que eu apresentei. A pesquisa nossa, Ela não é científica. Calma, eu não falei nada ainda. Estou perguntando, sabe? Não, eu não falei nada ainda. A pesquisa ela não envolveu trabalhadores manipulando. Isso é um modelo teórico de estimativa de risco, né? De um modelo teórico de exposição. Ela não envolveu trabalhadores manipulando, manuseando, e que foi constatada o risco, né? É um modelo teórico de estimativa probabilística de risco. Esse é o primeiro ponto
deixar bem esclarecido também que está sendo gravado, né? Para que É uma os resultados previsão. do que eu apresentei não sejam mal interpretados. Né? O segundo esclarecimento que eu acho que é necessário é que, e se necessário a gente esclarece ainda com mais detalhes, né? É que, eu não sei se você teve tempo de prestar atenção, porque muito rápido até, né? Envolveu essa estimativa teórica, probabilística, com diferentes níveis de qualidade do produto utilizado, né? E nenhum deles, onde houve algum indício de risco, em nenhum deles tinha zero de coliformes. Né? Era um material, em tese, muito mais contaminado do que esse que é produzido pela usina aqui de Campinas. Então, assim, só deixar esse esclarecimento para que não seja usado o que eu apresentei como um elemento contrário à utilização. Veja bem, eu também estou aqui como convidado para dar uma opinião técnica, eu não tenho opinião a favor ou contra se utilizar em Campinas. Né? E nas nem escolas? nem me arvoraria a entrar nesse mérito, porque eu nem sou daqui. Né? Então, assim, mas é preciso deixar bem claro, para que o que eu apresentei não seja usado para isso ou para aquilo. Então, Nas escolas, o senhor concorda que eu concordo. que Agora, seja usado nas eu escolas? concordo. Do ponto de vista de Criança, fundamentação manusear. Concordo. Agora, respeito, e na minha apresentação deixei isso bem claro, que eu não ignoro a importância do senso comum, do aspecto psicológico, da percepção de risco. Não ignoro isso. Né? Inclusive, se essa é uma percepção forte, né, que seja respeitada. Né? Então, do ponto de vista de fundamentação científica, eu não vejo objeção. Agora, se por outros condicionantes importantes, concordo plenamente, também não vou ser eu que vou dizer que vai se forçar, nem faria sentido isso. Né? Mas, do ponto de vista da fundamentação científica, a resposta é essa. Eu não vou dizer que deve utilizar. A resposta é essa. Não haveria objeção no meu ponto de vista. Esses são esses esclarecimentos. Rafael, me confirma por gentileza, que agora me surgiu uma dúvida, inclusive. A pesquisa que você apresentou, ela é referente a um produto proveniente da compostagem? Eu apresentei duas coisas, né? Uma que vocês viram até as fotos ali, né? Estufas, né? Em que foi utilizado lodo de esgoto, não é composto co-composto, né? Com material de poda, lodo de esgoto somente, biossólidos, na verdade, né? Tratados com diferentes níveis de qualidade, né? Então, com uma qualidade compatível à classe A da Conama, com a classe B e outros piores ainda. Né? E nós avaliamos o nível de contaminação em cenoura, em alface, em couve. Né? Em nenhum caso houve nível de contaminação preocupante. Na maioria dos casos, houve, na verdade, ausência de contaminação. Esse é o primeiro ponto. A questão das estimativas de risco foram modelos teóricos, estimativos probabilísticos. Né? É uma previsão, não científica. Isso, uma previsão. Previsão científica. Sim, previsão científica. Então, previsão é igual a gente prever se vai chover ou não. Científica.